Vamos lá, mais uma aulinha aí para nossa alegria. A ideia de hoje é falar sobre pirâmide, outro sólido espacial maneiríssimo aí para nossa alegria, perfeito? Bom, mas como vocês sabem, eu sou um homem de palavra. Como eu sou um homem de palavra, como é que nós finalizamos a última aula? Justamente finalizamos deixando essa brincadeira aqui para você se divertir. Tenho certeza que vocês fizeram, perfeito? Porcaria nenhuma. A gente sabe disso. Espero que tenha pelo menos tentado. Se você conseguiu, melhor ainda. Perfeito? Vamos tentar desenrolar esse processo aqui rapidamente para a gente poder entrar na ideia de hoje. Tranquilo? Bom, correção da questãozinha que eu deixei. Cheguei a ler com vocês, mas vamos ler de novo. A figura a seguir é um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero de 10 raiz de 2 centímetros, cujo lado e cuja altura mede 5 centímetros. Galera, que sólido, elegante que ele te deu. Primeiro, ele me disse que esse prisma não é um prisma qualquer, é um prisma reto. Se é reto, você sabe que os ângulos formados entre as bases e as arestas laterais formam um ângulo de quê, senhores? 90 graus. Lembra disso? Todos eles 90 graus, porque é um prisma reto. Então, base com aresta lateral, ângulo de 90 graus. E o melhor, cuja base é um triângulo que? Equilátero. Galera, particularmente, eu concordo com você. Essa desgraça desse triângulo aqui parece um triângulo equilátero? Com certeza não. Mas interessa o que você e o que eu achamos? Sinceramente não. Vale o que está o quê? Escrito. Então, apenas o desenho está fora de escala. Ele poderia ter te dito isso, mas não disse. Dane-se, ele não gosta de você, não gosta de mim, não gosta de ninguém. Perfeito? Então, cuidado com isso. Então, quando ele diz que o triângulo aqui é um triângulo equilátero, você acabou de me dizer que você tem um triângulo onde todos os lados são o quê? Iguais. E esses lados medem o quê? 10 raiz de 2 centímetros. Então tá aqui, ó. Vale 10 raiz de 2 centímetros. Algum problema até aí? Já viu que eu projetei aqui para a gente colocar as informações. Até porque, se eu continuar fazendo isso, vou morrer horrível. Tranquilo? Bom, depois ele fala cuja altura mede 5 centímetros. Galera, tenho certeza que a sua amnésia não é tão ruim assim. Ele está dizendo que a altura mede 5 centímetros. Mas espera aí, isso é um prisma reto? Se é um prisma reto, isso quer dizer que a altura coincide com o quê? A aresta lateral. Tenho certeza que você lembrou disso. Então, eu posso garantir que essa aqui, ó, a sua aresta lateral, é a mesma coisa que a altura. E isso vale exatamente o quê? 5 centímetros. Gostosinho no azeite. Tranquilo até aí? Perfeito. Só coloquei as informações que ele me deu até agora. Vamos lá. Vamos para o que ele quer agora. Até porque ainda tem mais informação. Se M é o ponto médio da aresta DF, galera, chave do sucesso, hein? Aqui, ó. Ele fala que esse ponto aqui, o ponto M, é ponto médio. Isso quer dizer que divide esta aresta em duas partes o quê? Iguais. Então, M é ponto médio da aresta DF. Ele quer saber o seno do ângulo BME. Galera, ele quer o seno do ângulo BME. Esse é meu objetivo. Que isso? Olha que lindo. Olha que louco. Olha que figura elegante. BME. Vê se não é esse cara aqui. Que isso? Tem um triângulozinho tão bonito aqui, ó. Ó. Galera, se ele quer o seno do ângulo BME, o ângulo é esse aqui, ó. Concorda comigo que o ângulo é esse aqui? Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Meu objetivo, achar o seno do ângulo alfa. Bom, como eu já disse nas aulas anteriores,
geometria espacial. Nada mais do que a aplicação da geometria plana onde? No espaço. Você tinha apenas uma superfície. Agora você tem um espaço inteiro para se divertir. Mas o que isso quer dizer? Que tudo que você sabe será usado. Perfeito? Bom, baseado nisso, senhores, se eu quero o seno, como é que eu calculo o seno de um ângulo qualquer mesmo? Tenho certeza que você lembra, né? Cateto oposto a esse ângulo, divididos por quem? Pela hipotenusa. Interessante, sabe por quê? Galera, se você observar esse triângulozinho aqui, ó, né, esse triângulo aqui, ó, repare, é um triângulo em pé. Desce, vem aqui na frente e sobe. Apesar de ser uma figura espacial, esse cortezinho aqui é uma figura plana, concorda comigo? Todo mundo enxerga que esse corte, se eu fizer uma projeção ali, ele vira uma figura plana. Não vou fazer uma projeção paralela porque meu espaço é reduzido. Então espero que você esteja conseguindo enxergar isso aqui. Estou torcendo. Galera, entenda o seguinte, para saber quanto vale o seno desse ângulo, eu preciso do cateto oposto a ele e da hipotenusa. Então eu preciso desse cara aqui e preciso da hipotenusa. Por quê? Vertical com horizontal, esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus. Então realmente isso aqui é uma hipotenusa. Todo mundo acompanha até aí? Interessante, sabe por quê? Essa distância aqui você tem. Essa aresta aqui, né, a aresta lateral lá de trás. Se é a aresta lateral lá de trás, quanto é que vale isso? 5 centímetros. Perfeito? Tá faltando eu achar quem? A hipotenusa. Só que com as informações que eu tenho até aqui, eu consigo achar a hipotenusa direto? Infelizmente não. Mas, se eu tivesse esse outro cara aqui, ó, achar isso aqui seria fácil. Porque aí, como é um triângulo retângulo, teorema mais famoso do universo, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, se você tivesse esse cara, seus problemas teriam acabado. Interessante. Sabe por que é interessante? Vamos dar uma focada aqui embaixo agora, ó. Vamos esquecer um pouquinho do triângulo que a gente está trabalhando. Vamos pensar só nesse triângulo aqui. O que eu sei desse triângulo? Ele já me disse. Esse triângulo é um triângulo o quê? Equilátero. Então essa distância aqui, ó, que é o que você está procurando, que liga o ponto médio, quando você liga o vértice de um triângulo equilátero ao seu ponto médio, isso forma ângulo de quê, senhores? 90 graus, também conhecido como altura do triângulo equilátero. Uau! Aí eu te pergunto, você lembra como é que faz para achar a altura de um triângulo equilátero? Espero que sim. Lembra? L, raiz de 3 sobre quem? Coisa linda. Por quê? Você sabe quanto é que vale o lado desse triângulo equilátero? Está aqui, ó. Não vale 10 raiz de 2? Então eu posso calcular essa altura? Claro que eu posso. No lugar do lado, é a nossa aresta, 10 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre quem? Deu para acompanhar até aí? Espero que sim. Tranquilidade. Olha que bonito. Tchuff dá 1, tchuff dá 5, sobrou 5. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar exatamente raiz de... Ou seja, a altura do triângulo equilátero da base, que é o cateto do triângulo que você quer, vale exatamente 5 raiz de 6. Acabou meu problema. Por quê? Agora que eu tenho este cateto, achar a hipotenusa é suave na nave. E aí, como eu já tenho o cateto oposto e só está faltando a hipotenusa, chegar na solução final, espero que seja fácil. Então, vamos achar minha hipotenusa aqui, ó. Chamar de A. O que eu sei? Eu sei que A ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 6 ao quadrado. 5 raiz de 6 ao quadrado. Perfeito até aí? Olha que interessante. A ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. 5 raiz de 6 ao quadrado. 5 ao quadrado
25. Raiz de 6 ao quadrado vai dar o quê? Deu para acompanhar? Logo eu tenho 25 vezes 6, que vai dar exatamente quanto? 150. Mais 25 vai dar exatamente 175. Logo eu posso garantir que A vai ser igual a raiz quadrada de 175. Galera, existe raiz quadrada de 175? E aí? Fala pra mim. Com certeza não. Mas existe a raiz fatorada. Perfeito? Espero que você lembre como tira uma raiz fatorada. Vou pular essa parte. Vai dar exatamente, dando aquela colada básica aqui, 5 raiz quadrada de 7. Perfeito? Isso aqui, senhores, é a medida da minha hipotenusa. Acabou a questão, né? Você não quer saber o seno? O seno desejado, que é o seno desse ângulozinho aqui, ó, é o cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa que você acabou de achar, que vale quanto? 5 raiz quadrada de 7. Só tem um detalhe. Tem isso aqui? Infelizmente não. Por que não? Porque ele racionalizou, né, galera? Essa parte eu espero que você lembre também. Para racionalizar, multiplica numerador e denominador pela raiz quadrada de 7. Olha o que aconteceu. 5 vezes raiz quadrada de 7, 5 raiz quadrada de 7. 5 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7, que dá exatamente o quê? 7. Olha que bonito. Multiplicação por divisão, tchuff tchuff, sobrou raiz quadrada de 7 sobre 7. E isso se encontra na alternativa da letra B de bola. Olha que coisa gostosa. Galera, uma questão simples de prisma, com elementos super agradáveis. Mas se você não lembrasse de bastante coisa de geometria plana, ia dar merda. Aí uma questão que é razoavelmente simples se tornaria absurdamente difícil. Perfeito? Começamos lembrando de quê? O que é um seno. Depois, a altura de um triângulo equilátero. Depois, teorema fundamental da geometria plana, Pitágoras. Beleza? De quebra, no final, uma racionalização. Então, galera, isso é matemática elegante. Trabalha com várias coisas para resolver uma única questão. E a espacial, vira e mexe, faz essa covardia com a gente. Perfeito? Espero que você tenha entendido. Senhores, como eu já tinha dado spoiler antes de fazer a questão que a gente acabou de fazer, hoje a gente vai entrar nela, famosa pirâmide. Bom, vamos começar com a nossa definição. Consideramos um polígono convexo contido num plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa. Chamamos pirâmide a reunião de todos os segmentos que possuam um extremo em V e o outro num ponto do polígono. Todos entenderam, não entenderam? Porcaria nenhuma. É claro que alguns com certeza entenderam, mas, galera, definição é sempre aquela parte maçante da história, né? Graças a Deus é só para efeito de conhecimento. Bom, vamos sintetizar isso. O que a gente tem que entender, galera? Pirâmide é um sólido geométrico. É mais um sólido geométrico aplicado no espaço. Perfeito? Só que, diferentemente dos sólidos anteriores, que a gente tinha duas bases, às vezes até mais de uma base, lembra lá dos poliedros, dos prismas, então você tinha mais bases para se sustentar, que eram polígonos. No caso da pirâmide, você vai ter uma base, e essa base é um polígono, tá vendo? Que está contida num plano alfa qualquer. Quando você liga qualquer um dos pontos desse polígono a um mesmo ponto exterior a esse plano, tá vendo? Repare, esse ponto aqui é o ponto exterior. Você ligou o polígono a todos os vértices do polígono a esse ponto exterior. Esse sólido formado é o que a gente chama de pirâmide. Eu acho que grosseiramente o que é pirâmide é no visual, até porque todo mundo já viu as pirâmides do Egito alguma vez na vida.
que é o nosso maior exemplo visual de pirâmide, correto? Só que aquela é uma pirâmide irregular, tal, tem mais propriedade, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Não se atenha só a ela. Repare, o polígono aqui é um polígono qualquer, nem regular é, nitidamente, perfeito? Apesar da gente saber que se ele falar que isso é regular, a gente vai ter que aceitar, dane-se, vale o que está escrito. Mas como não disse, você sabe que não é. Então, ligou, esse cara aqui a gente chama de vértice. Notícia boa, algumas nomenclaturas são herdadas dos sólidos anteriores. Então você já tem alguma intimidade, dá para usar muita coisa. Lembra dos elementos? Então, lá do poliedro, do prisma, esses elementos, essas nomenclaturas, a maioria delas a gente vai usar. Bom, esse ponto aqui eu já falei que é vértice. A distância do vértice até o plano formando um ângulo de 90 graus, a gente chama de quê? Altura. Bom, aqui embaixo eu já disse, é a sua o quê? Base. E a base sempre é o quê? Um polígono. Show do milhão. Aqui, ó, lembra dela? Famosa aresta. Galera, mais uma vez, você vai ter a aresta da face lateral, que chama-se aresta lateral, e também tem a aresta da onde? Da base. Sem fazer força nenhuma. Elementos que você já conhece. Lembra da face lateral? Então você tem a base, e o que está em volta da pirâmide são as faces laterais. Se você pega uma aresta das faces laterais, aresta lateral. Se pega uma aresta da base, aresta da base. Nada que você não conheça. Deu para entender até aí? Então é só uma apresentação inicial do que é uma pirâmide e da maioria dos seus elementos. Perfeito até aí? Show! Senhores, dando continuidade aí, vamos chegar nela. As famosas pirâmides regulares. Antes de falar das pirâmides regulares, galera, deixa eu apenas dar um spoiler da natureza da pirâmide. Natureza, galera, nada mais é do que a sua nomenclatura, perfeito? E é exemplo de sólidos anteriores. No caso da pirâmide, a sua nomenclatura também será definida pela sua base. Simples assim. Ou seja, olha para essa pirâmide. A base dela é quadrangular. Então isso é uma pirâmide quadrangular. Se a base fosse um triângulo, seria uma pirâmide triangular. Se fosse um pentágono, uma pirâmide pentagonal. E assim o que? Sucessivamente. Então quem vai definir nomenclatura sempre vai ser o que? A base. Tranquilo? Guarda isso, que certamente aparece dentro do enunciado e você precisa saber. Então nomenclatura tem a ver com a base. Perfeito? Até porque as faces laterais, caso você ainda não tenha reparado, sempre são triângulos. Tranquilo? Espero que sim. Bom, vamos voltar para ela, que são as pirâmides regulares. Definição: é toda pirâmide cuja base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da mesma. Todos entenderam? Mais uma vez? Espero que sim. Não, rapaz, essa aqui eu achei que vocês entenderam. Vou tirar o porcaria nenhuma dessa. Deve ser a hora. Senhores, verdadeiramente, como eu disse, a visualização de pirâmide, ela é intuitiva. Agora, o que você tem que saber? Para a pirâmide ser chamada de regular, a sua base tem que ser um polígono o quê? Regular. Então, se isso aqui é uma pirâmide regular, essa base aqui, obrigatoriamente, como é uma base quadrangular, vai ser o quê? Um quadrado. É regular, todos os lados da base tem que ser o quê? Iguais. Se fosse um triângulo, o triângulo seria o quê? Equilátero. Se fosse um pentágono, regular. E assim o quê? Sucessivamente. Para ser chamada de pirâmide regular, a base é um polígono regular. Trouxe para cá, ó. Já reparou que eu já fiz aqui o spoiler, né? Aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Que é uma base quadrangular, mas é uma pirâmide regular. Perfeito. Agora, a outra coisa que ele está te dizendo, que a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da mesma. Imagina o seguinte, aqui é o vértice. Joga uma luz aqui, e olha que aqui tem a luz, hein? Joga uma luz aqui. A sombra projetada por esse vértice, na base, ela vai ser justamente o quê? O centro. O centro do polígono da base. Tranquilo? Então aqui, ó, trouxe para cá.
esse cara aqui, aonde você bate a projeção desse vértice aqui, ó, na pirâmide regular, ele é o centro. Isso quer dizer que ele é equidistante a qualquer ponto que você pegar. Deu para acompanhar? Show? Legal. Até aí, espero que você tenha entendido. Agora vamos a algumas particularidades. Na verdade, algumas nomenclaturas e até consequências, justamente por ser uma pirâmide irregular. Galera, nessa pirâmide aqui, ó, você vai perceber que pirâmide irregular, que é o que a gente mais usa, verdade seja dita, sempre você vai ter triângulos, retângulos. Não é só na pirâmide. Se você observar os sólidos anteriores, virava e mexia, você podia projetar figuras geométricas nele. Triângulos era uma delas. Pirâmides também vai ser assim. Entenda aqui, ó, esse triângulo aqui ele é um triângulo o quê? Retângulo. Repare, tá vendo aqui, ó, essa distância aqui do vértice até o centro da base da pirâmide é o que a gente chama de quê? Altura. E é sempre perpendicular à base. Então você sabe que H é a sua altura. Zero estresse. Perfeito até aí. Agora, repare que a distância do vértice até o ponto médio da aresta da base, eu disse ponto médio, quer dizer que divide a base em duas partes o quê? Iguais. Esse segmento aqui, ó, tá vendo? É o que a gente chama de apótema. Perfeito? Esse cara é o apótema da pirâmide. Tranquilo? Então, o segmento do vértice até o ponto médio da aresta da base é o que a gente chama de apótema da pirâmide. Você reparou uma coisa? O apótema da pirâmide, não ia falar isso agora não, mas já que eu estou aqui, vamos dar uma focada rápida aqui. Quem é esse cara que eu estou salientando para você aqui agora? Vamos ver se a sua memória está boa. Lembra dele? Quem é esse cara aqui? Só o pretinho. Né? A sua face lateral? Legal, né? Galera, agora eu vou te fazer uma pergunta. Esquece que é espacial. Olha só para a face lateral. Pensa em geometria plana. Quem é o apótema nessa face lateral? Justamente, ele é a altura. A altura do triângulo da face lateral. Que quando você tem uma pirâmide regular, esse triângulo obrigatoriamente é um triângulo o quê? Isósceles. Deu para entender essa ideia? Então, galera, não tem como dissociar geometria plana da espacial. Eu estou pegando elementos de geometria plana aplicada no espaço com novas finalidades e novas nomenclaturas. E é isso que você precisa associar e guardar no coração. Deu para entender? Bom, então vamos lá. A altura da face é o que a gente chama de apótema da pirâmide. Show? Galera, e essa distânciazinha aqui, ó, do centro até o ponto médio, que eu chamei de A, também é apótema. Só que é a apótema da base. Aqui você tem o apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face. Apótema da base é a distância do centro até o ponto médio. Perfeito? Que caso você não tenha percebido, é metade do lado. Perfeito? Então eu posso garantir que A sempre vai ser L sobre quem? Porque é justamente o centro. Mas eu tenho certeza que isso você já tinha percebido. Algum problema até aí? Show! Bom, aí galera, isso rende mais uma observaçãozinha, que é a nossa famosa relação pitagórica, que você já sabe muito bem do que eu vou falar. Pelo menos eu espero que saiba. Até porque eu não te disse que isso aqui é um triângulo retângulo. Olha para o nosso triângulo vermelhinho aqui, ó. Não é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo, senhores, lembre-se aqui, ó, vertical, horizontal, ângulo de 90 graus. Quem é esse cara? Hipotenusa. Quem são esses caras? Catetos. Então, na pirâmide, eu posso dizer que o seu apótema
A ao quadrado, M ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, é igual a apótema da base A ao quadrado mais a altura ao quadrado. Galera, guarda no coração que isso você vai usar toda hora. Então, eu preciso conhecer as nomenclaturas, porque isso aqui eu acho que é consequência. Isso aqui você lembra no piloto automático. Aqui eu acho que para quem não está acostumado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é complicado. Perfeito? Fatiou, passou? Espero que sim. Senhores, vamos lá. Chegamos nas famosas classificações, que particularmente eu vou falar apenas por desencargo de consciência e formalidade. Até porque o spoiler disso aqui já foi dado. Aqui, nós temos a pirâmide reta. Preciso dizer por que ela é reta? Porque a altura forma ângulo de quê? 90 graus. Ou seja, essa é uma pirâmide regular. Suave? Então, reta vai lembrar sempre o quê? Ângulo de 90 graus. Show? Se não for ângulo de 90 graus, já vimos isso em sólidos anteriores, a gente chama ela de quê? Oblíqua. Perfeito? Porque a distância do vértice perpendicular à base não forma, a distância do vértice até o polígono não forma ângulo de 90 graus. Literalmente ela é inclinadinha. Tranquilo? Então, aqui 90 graus, aqui I don't know 90 graus. Show! E nós temos o famoso tetraedro, que nada mais é do que uma pirâmide regular, reta, perfeita. Por que perfeita? Porque, galera, tetraedro, porque a base é um triângulo, só que é um triângulo equilátero. Ou seja, os triângulos das faces laterais e o triângulo da base são triângulos equiláteros. Quando isso acontece, a gente chama esse sólido de tetraedro. Inclusive, a gente já esbarrou nele. Você lembra que a gente esbarrou nele? Porra nenhuma, né? Vai lá, dá uma olhadinha nas aulas, acho que na aula de poliedros de Platão. Vê se ele não foi apresentado para você isso lá naquela aula. Vê se aquilo ali não é o nosso primeiro poliedro de Platão, que eu tenho certeza que você lembra dos outros. Esqueminha do Todd, tenho certeza. Se não tem, toma vergonha na cara e vai assistir a primeira aula de geometria espacial de novo, porque você está precisando. Tranquilo? Então, mera formalidade, mas é sempre bom dar uma comentada. Por último, mas não menos importante, na parte teórica, é claro, está faltando falar apenas de volume e área. Galera, entenda o seguinte, nos sólidos anteriores, que você tinha bases, correto? Paralelas, legal. Lembra que a gente fazia? Área da base vezes o quê? Altura. A ideia da pirâmide continua sendo parecida com isso. Só que agora, em vez de ser área da base vezes altura apenas, você vai ter que dividir isso por quê? Por 3. Ainda vou te dar outro spoiler, até porque a gente ainda vai ver algumas figuras geométricas. Lembra disso. Se tiver ponta, divide por 3. Se não tiver ponta, é área da base vezes altura. Perfeito? Eu não ia comentar isso também não, mas eu tive um professor um tanto quanto peculiar, que ele dizia que os sólidos geométricos espaciais se dividiam em duas modalidades. O que você pode sentar e o que você não pode sentar. Ou seja, aqueles que têm bases paralelas, você parece um banco, você senta. Esse aqui você senta? Meu medo é você falar que sim, né? Porque do jeito que as coisas estão modernas hoje, né? Mas enfim, cada um com o seu quadrado, a gente respeita muito isso. Perfeito? Galera, brincadeiras à parte, lembre-se, não tem ponta, área da base vezes altura. Tem ponta, é área da base vezes altura dividido por quem? Por 3. Perfeito? Guarda no coração. Bom, e nós temos também a área total. Galera, a área total, mais uma vez, depende da base, correto? Se a base
for quadrangular, for um quadrado, a área da base vai ser L ao quadrado. Se for triangular, se for um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Se for um triângulo normal, base vezes altura sobre 2. E aí depende da base que ele está te dando. Então a área da base depende da base, correto? Agora, a área lateral sempre vai ser a área de triângulos. Então, dependendo da base, é só achar a área de um dos triângulos da face e multiplicar pela quantidade de lados da base. Perfeito? É muito similar ao que a gente faz nas áreas anteriores. Só que lá você tinha duas bases. Agora você tem o quê? Uma base. Tanto que lá eram duas vezes a área da base. Lembra disso? Espero que sim. Aqui só a área da base, o que for fornecido, mais a área lateral, que é a quantidade de vezes a área de um triângulo. Deu para entender isso? Perfeito. Show. Vamos ver agora alguns exemplinhos para ver se você entendeu essa porcaria mesmo. Beleza? Senhores, vamos lá. Pegar um exemplinho aí para a gente se divertir um pouquinho. Bom, verdadeiramente, senhores, apesar da teoria da pirâmide ser razoavelmente tranquila, você vai ver que dependendo da base, dependendo da informação que ele te dá, nem sempre é tão tranquila. Perfeito? Às vezes você colocar uma informação no lugar errado, você já sabe que deu muita merda. Então muito cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com as informações. Aqui, por exemplo, numa pirâmide quadrangular regular de 8 metros de altura e 6 metros de raio, determine. Devagar, ele me deu a figura? Não, mas é claro que eu já botei uma figura que você acabou de ver no quadro anterior. Por isso eu até deixei a mesma figura aqui, tá vendo? Malandragem. Galera, o que ele me diz? Que é uma pirâmide quadrangular regular de 8 metros de altura. Se é quadrangular regular, quer dizer que a base é o quê? É um quadrado. Todos os lados são iguais. Ele está me dizendo que a sua altura vale 8. Ou seja, esse valor de H aqui, ó, eu já sei que vale 8. Perfeito? 8 metros. Show do milhão. E eu também sei que ela tem 6 metros de raio. Determine, devagar, a aresta lateral. Lembra que a aresta lateral é a aresta da face? Já chamei aqui de X para ficar fácil. Perfeito? Anotei errado aqui, mas vou dar uma corrigida. Chamei de X. Tranquilo? A aresta da base. Quem é a aresta da base? É justamente o lado do quadrado. Valor de L. Perfeito. O apótema da base. Lembra que o apótema da base é a distância do centro até o ponto médio? Então é esse valor aqui, ó. É o valor de A. E o apótema da pirâmide. Galera, lembra que o apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face? Então, meu objetivo está aqui, ó. A aresta lateral, a aresta da base, a apótema da base e a apótema da pirâmide. Legal. Só que tem uma coisa que está me deixando muito bolado. 6 metros de raio. Cadê a porra do raio? Pirâmide tem raio? Oh. Senhores, isso aí é uma pegadinha do malandro clássica. O maior problema aqui é você enxergar onde você vai botar essa informação. 6 metros de raio. Galera, apesar da minha pirâmide ser uma pirâmide regular, ela é regular porque a base é um polígono regular. Mas isso quer dizer que o seu triângulo é um triângulo regular? O máximo que eu posso garantir é que ele é um triângulo o quê? Isósceles. Ah, poxa, o que isso tem a ver com raio? Galera, muito simples. Lembre-se, todo quadrado ele é circunscritível a uma circunferência. Como assim, professor? Isso quer dizer que todo quadrado ele pode ser inscrito dentro de uma circunferência, correto? Eu não sei se eu vou conseguir fazer ela aqui na sua magnitude, mas imagine isso aqui, ó. É como se fosse algo parecido com isso aqui, ó.
Tá vendo? E aqui também. Isso quer dizer que esse quadrado da base da sua pirâmide, ele não é um quadrado qualquer, ele é um quadrado que pode ser inscrito numa circunferência. E esta circunferência, sim, ele diz para você que o raio dessa circunferência é o quê? 6 metros. Tá, professor, até entendi. Mas onde é que eu enfio isso? Posso te dar várias sugestões, beleza? Mas eu vou deixar você tomar essa decisão sozinha. Tranquilo? Galera, entenda o seguinte. Para esse quadrado estar inscrito nessa circunferência, isso quer dizer que o ponto de tangência da circunferência com o quadrado é o vértice do quadrado. Ou seja, a distância do centro da pirâmide até o vértice do quadrado é justamente o quê? O raio da circunferência. Então eu posso garantir que essa distância aqui, ó, essa distância até aqui, ó, é o raio da circunferência. E isso ele está te dizendo que vale o quê? 6 metros. Deu para acompanhar? Legal. Sabe por quê? Visualiza. Olha para esse cara aqui. Você sabe que isso aqui não é a altura? Isso vale quanto? 8. Show. Olha para esse cara aqui agora. Deu uma fugidinha aqui. Quem é esse cara aqui, senhores? Olha para esse cara aqui apenas. Não é justamente a aresta lateral desse lado, que é justamente um dos caras que eu estou procurando, que eu vou chamar de quem? Deu para acompanhar? Interessante. Só que você lembra que esse ângulo aqui é o ângulo de quê? 90 graus, que é vertical com horizontal. Então esse triângulo formado aqui se tornou um triângulo o quê? Retângulo, de hipotenusa x, catetos 8 e quem? Todo mundo acompanha? Teorema mais famoso da face da Terra. É preciso usar o teorema mais famoso da face da Terra? Eu vou até montar por desencargo de consciência, mas nós sabemos que não precisa. Então tá aqui, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao... Bom, desenrolando isso aí, essa conta eu vou me recusar a fazer. Mas por que eu vou me recusar a fazer? Galera, proporcional a 3, proporcional a 4, aqui só pode ser proporcional a quem? A 5. Triângulo pitagórico egípcio básico. Se é proporcional a 5 e o fator multiplicativo é 2, x só pode valer quanto? 10 metros. Isso aqui é a resposta da letra. Perfeito, senhores? Se não lembrasse do pitagórico egípcio, era só resolver pitagorazinhas aqui, que também seria de boa. Perfeito? Espero que sim. Bom, agora que você já identificou a pegadinha do malandro, o resto eu acho que sai mais tranquilamente. Por quê? Ele quer saber o valor do lado. Galera, lado. Tá ficando interessante. O que eu posso fazer para achar o valor desse lado aí? Hein? Será que porventura eu posso fazer isso aqui, ó? Porque esse aqui vale 6, esse aqui também vale o quê? Então esse cara todo aqui, ó, tá valendo quanto? Só que esse cara todo aqui é justamente quem? A diagonal do quadrado. Perfeito. Galera, e como é que eu faço para achar a diagonal do quadrado mesmo? Diagonal do quadrado, né, igual a L raiz de 2. Lembra disso? Só que isso está valendo o quê? 12. Então L raiz de 2 vai ser igual a... Que lindo! Foca daqui para lá que é o que a gente está desenrolando. Raiz de 2 multiplicando, vai para lá dividindo. L vai ser igual a 12 sobre raiz de 2. Que infelizmente ou felizmente a gente vai ter que dar aquela racionalizada. Perfeito? 12 vezes raiz de 2, 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Olha que bonito.
Logo, a gente acabou de concluir que o lado vale chuff dá 1, chuff dá 6. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de... Perfeito, senhores? Que é justamente a aresta da base, que é o lado da parada. Isso aqui é o gabarito da letra B de bola. Perfeito? Tranquilo, né? Aí, essa é a mais difícil, que é a letra C. A letra C eu quero saber justamente o que? O apótema da base. Só que você lembra que o apótema da base, ele é a metade do lado? Você acabou de descobrir o lado, senhores. Então é 6 raiz de 2 sobre o que? 2, que vai dar 3 raiz de 2. Esse é o gabarito da C. Esqueci de botar o metro aqui, mas tenho certeza que você não vai dar esse mole. Perfeito? O que está faltando? Apótema da pirâmide. Senhores, apótema da pirâmide, justamente o valor de quem aqui? De M. Então você concorda que eu vou ter que usar esse triângulozinho aqui vermelho? Esse aqui mesmo? Aqui. Lembra que aqui você pode aplicar aquela relação pitagórica? Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais apótema da base ao quadrado. Apótema da base ao quadrado você não acabou de descobrir ali, ó, que vale 3 raiz de 2? Acabou a questão, né? Letra D, eu vou ter apótema da pirâmide ao quadrado igual a altura ao quadrado mais apótema da base ao quadrado, que é 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 ao quadrado. Olha que gostoso. 8 ao quadrado, 64. 3 raiz de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Logo, m ao quadrado vai ser igual a 64 mais 9 vezes 2, 18. Isso vai dar exatamente 70/82. Por isso, eu posso garantir que m é igual a raiz quadrada de 82. Perfeito? Que vai dar, senhores, exatamente quanto? E aí? Tem raiz de 82? Claro que não, né? Mas, galera, a partir daqui, eu vou deixar pela sua criatividade. Perfeito? Tenta fazer uma forma fatorada. Também daria, só que meu espaço, você já viu que está meio complicado. Eu vou deixar uma raiz aproximada. Que a raiz aproximada de 89, de 82, galera, é aproximadamente o quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Se eu quero a de 82, é aproximadamente 9. 9, qualquer merrequinha. Perfeito? Zero estresse. Tranquilo? Então, senhores, está aí, ó, uma questão simples de pirâmide, mas como envolvia a coisa. Perfeito? Senhores, vamos lá. É difícil conseguir fazer isso na videoaula, mas você, que é meu aluno, você sabe que eu não gosto de fazer exercício de 1 em 1. Eu gosto de sequência de 2, sequência de 3, sem tirar de dentro, naquele pique 1, 2, 1, 2, 1, 2, que é para chegar na adrenalina. Então hoje, a exemplo da aula passada, eu vou deixar alguma coisa para a sua alegria. Só que vai ser alguma coisa em sequência de 3, sem tirar de dentro. Ah, moleque! Galera, 2 exemplinhos, uma questãozinha elegante. Perfeito? Vou narrar, caso alguma coisa não esteja totalmente nítida, mas dá pausa e tenta fazer. Porque semana que vem eu começo a aula de espacial corrigindo as 3. Perfeito? Vai ficar gostoso. Gostosinho. Exemplo 1, para a sua alegria. Calcule a altura do tetraedro regular de aresta A. Uau! Que legal! Se diverte aí. Essa é a 01, mas eu disse, é uma sequência de 3. 02, numa pirâmide hexagonal regular, de altura 6 metros, a aresta da base mede 4 metros. Determine sua área
total. Lembra da área total? Área da base e área das faces laterais. Beleza? Espero que sim. Cuidado na hora de colocar as informações. Tranquilo? Essa é a 02. Mas como eu disse, a sequência de quê? De 3. Olha lá. Que isso? Essa é a mais elegante, hein? Faz com carinho. Me envergonha não. Um prisma de altura H e uma pirâmide tem bases com a mesma área. Você percebeu que a gente está misturando os assuntos, né? Prisma e pirâmide. Se ferra aí. Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, a altura da pirâmide é... Galera, o objetivo é a altura da pirâmide. Que isso? Altamente elegante. Tenho certeza que você tem total capacidade de cumprir essa missão. Não envergonhe o meu batalhão. Eu acredito nos senhores. Perfeito? Tentem fazer, galera. Não me decepcionem. Que aí semana que vem eu corrijo. E estou pensando em fazer uma aulinha de exercício para semana que vem nessa empolgação. Já estamos com bastante conteúdo. Está na hora da gente dar uma treinada. Espero que tenha curtido a aula. Perfeito? Semana que vem a gente continua. Por hoje foi um prazer imenso estar com vocês. Semana que vem tem muito mais.